Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora, vem. A igreja pode se sentar? Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre todos os corações. Muito bom estarmos aqui nessa manhã, muito bom nos reunirmos com a nossa família, reunirmos com os nossos irmãos para adorarmos ao Senhor. Salmo 57, verso 1, 2 e 3, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, e envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Que bom nós sabermos que temos um Deus que nos acolhe no momento das nossas angústias. Que bom sabermos que temos um Deus que traz refúgio para nós quando estamos desesperados. Que bom sabermos nessa manhã, lembrarmos essa palavra maravilhosa, que temos um Deus que cuida de nós em cada um dos detalhes de nossas vidas. Eu sei que você acabou de sentar, mas vamos ficar de pé para fazer uma oração, pedindo que Ele receba nessa manhã a esse Deus que nós buscamos o refúgio, aquele Deus que nos acode, que nos dá o seu amor, que Ele receba nossa gratidão nessa manhã. Oremos ao Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor nessa manhã, te louvando pelo dom da vida, te louvando pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos em pés. Nós te louvamos, ó Pai querido, porque nós estamos aqui debaixo da tua guarida e nós vivemos, ó Pai querido, durante esses dias os teus cuidados, o teu amor, a tua graça que alcançou nós em cada um dos nossos dias que passamos durante essa semana. Talvez vieram afrontas, dificuldades, adversidades, mas o Senhor esteve pronto ali para nos acudir, trazer a tua pronta resposta, a provisão e a proteção dos nossos caminhos. E o Senhor, ó Pai querido, nos faz reunir nessa manhã, pela tua graça, pelo teu amor, para que junto, ó Deus, como os teus filhos, possamos te render graça, louvor, gratidão, prestar ao Senhor um culto de louvor, um culto que pertence somente ao Senhor e a ninguém mais. Então somente eu lhe peço, ó Pai querido, que o Senhor receba tudo aquilo que nós faremos essa manhã. Somos pequenos, somos falhos, somos imperfeitos, precisamos do teu socorro, mas mesmo com a
nossa fraqueza, mesmo com o nosso ser, ó Pai querido, quebrantado, nós chegamos diante de Ti e reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e merece ser adorado em tempo e em fora de tempo. Por isso nós exaltaremos ao Senhor com cânticos, com louvores, com instrumentos, ó Pai querido, louvaremos com as nossas cordas vocais, engrandeceremos o Senhor, ó Pai querido, e pedimos tão somente: recebe aquilo que nós ofertaremos nessa manhã, pois nós reconhecemos, ó Pai querido, nós te agradecemos, reconhecemos que o Senhor é poderoso, por isso nós te agradecemos. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos continuar louvando a Deus. Chuva sobre a terra seca, posso ouvir o som da chuva, vem derramando bênçãos, posso sentir sobre os filhos de Sião, sobre o povo de Jerusalém, sobre aqueles que estão sedentos de Deus, sobre os filhos de Sião, sobre o povo de Jerusalém, sobre aqueles que estão sedentos de Deus. Chover, Senhor, e derrama sobre nós águas que limpam, águas que jorram, águas que curam enfermidades, águas que regam e que transbordam todo o meu ser. Sobre os filhos de Sião, sobre o povo de Jerusalém, sobre aqueles que estão sedentos de Deus, sobre os filhos de Sião, sobre o povo de Jerusalém, sobre aqueles que estão sedentos de Deus. Faz chover, Senhor, e derrama sobre nós águas que limpam, águas que jorram, águas que curam enfermidades, águas que regam e que transbordam todo o meu ser. Faz chover, Senhor, e derrama sobre nós águas que limpam, águas que jorram, águas que curam enfermidades, águas que regam e que transbordam todo o meu ser.
Amém. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força e a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força e dá a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Amém. A igreja pode se sentar? Graças a Deus por esse Deus eterno, esse Deus defensor, consolador e que nos ergue quando estamos fracos. Esse é o Deus que nos chamou para este aprisco, para cuidar de nossas vidas, para cuidar de nossa família. E é justamente isso que continua dizendo o Salmo 57 novamente. Os mesmos versos, vamos ler novamente para a gente frisar essa verdade. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo Ele executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Esse é o Deus que é soberano, Ele é eterno. Esse é o Deus consolador, que nos momentos que faltam palavras amigas, faltam palavras de consolos, faltam palavras de psicólogos e terapeutas, Ele tem o pronto consolo para nós. Esse é o Deus que nos envia o auxílio, e mesmo quando nós estamos fracos, como acabamos de louvar, Ele nos ergue. As nossas forças são limitadas. Não pensem vocês que vocês colocaram-se de pés hoje pela manhã, pela sua força, pela sua saúde. Foi porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, permitiu que você estivesse de pés, permitiu que você chegasse aqui.
e Ele vai continuar sustentando as nossas vidas, Ele vai continuar sustentando as nossas famílias, porque Ele tem um plano de vitória para nós. Não foi somente para marcar a história que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas foi para dar para mim e para você uma vida, e uma vida com abundância, uma vida de alegria, de satisfação. Por isso hoje, nessa manhã, nós rendemos gratidão ao nosso Deus, nós rendemos louvores ao nosso Deus. Este último louvor, embaralhado com esse Salmo 57, nós podemos reconhecer a grandeza do nosso Deus e dizermos que Ele é eterno, Ele nos acode, Ele cuida de nós, Ele tem amor pronto, Ele tem a provisão, Ele tem a benignidade e a sua fidelidade que dura para sempre. A fidelidade dele dura para sempre e Ele continuará cuidando de nós. A nossa gratidão é por tudo que Ele fez, mas nós podemos agradecer também por tudo que Ele continuará fazendo sobre nossas vidas. Por isso, nessa manhã, nós agradecemos a Deus. Dentro dessa gratidão, desse momento de gratidão, nos nossos cultos, quando eram à noite, né, nós tínhamos o hábito de colocar o gasofilaço aqui à frente, onde os irmãos depositavam as suas ofertas, os seus dízimos. E desde que começou esse novo modo de culto, né, com distanciamento, com máscara, com uso de álcool e gel, o gasofilaço continuou lá no fundo, para que os irmãos tenham a liberdade de, com menos aglomeração, de chegar ao gasofilaço na entrada, na saída, durante o culto. Sintam-se à vontade, irmãos. O gasofilaço fica naquela coluna do lado esquerdo ali, ó. Então, os irmãos que desejam contribuir, desejam entregar o seu dízimo, a sua oferta, o gasofilaço continua colocado lá. E nesse momento de gratidão, eu gostaria de chamar aqui o presbítero para fazer essa oração de gratidão. Eu tenho motivo para agradecer a Deus. Quantos têm motivo para agradecer a Deus? Eu tenho motivo para agradecer a Deus. Se você tem motivo para agradecer a Deus, se coloque em pé para nós fazermos uma oração de gratidão, junto aqui com o presbítero S, por gentileza, fazendo essa oração. Me perdoe. Oremos. Pai de amor, nós louvamos a Ti, Tu és o nosso Deus, Criador de tudo quanto existe. É diante de Ti que nós nos curvamos, Pai. Declaramos a nossa inteira dependência de Ti. Te louvamos, ó Pai, por tão grande salvação que nos foi dada gratuitamente em Jesus Cristo, que pagou o alto preço por cada um de nós. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo, que nos consola, que nos fortalece, que nos ajuda a cada dia. Tu és, Senhor, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É em Ti que nós descansamos, Pai, nas Tuas promessas. Glorificamos e exaltamos o Teu nome neste dia, por este momento aqui, reunido como corpo Teu, como Tua igreja, na Tua presença, Pai. Aceita, Senhor, a nossa adoração, que o nosso coração seja sempre grato a Ti, ó Pai, cheio de ações de graças, ó Deus, e que possamos manifestar àqueles que estão ao nosso redor a alegria de Te servir, a alegria de Te pertencer. Honramos e glorificamos somente a Ti, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Em pés, nessa mesma sintonia de gratidão, vamos agradecer a Deus com o louvor número 62. Por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por esse pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor.
te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterno quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço ao pão de cada dia, água que alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos, os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Você pode se assentar, querido, por favor? O próximo hino que vamos cantar agora, Matias, 119, está naquela lista de hinos que o Matias me disse que a igreja conheceu em algum tempo, sabe? Então, faz tempo que não se canta aqui. Então, se você se lembrar dele, você canta conosco. Se você não se lembrar, você aproveita para aprender agora. Mas faça desse hino uma oração, súplica pelo culto. Vamos cantar? Esperança
Meus queridos irmãos e irmãs, que bom podermos mais uma vez nos reunirmos em torno da palavra de Deus. Eu quero começar esse tempo de meditação aqui, fazendo uma oração com você. Se você puder, mesmo assentado, curva a sua cabeça e ore comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Senhor, o Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O Senhor dos céus me envia o seu auxílio, me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos lendo aqui a história de alguns juízes e eu estou assim muito feliz com a oportunidade de estudar essas histórias, rever essas histórias. Eu acho que a grande maioria de nós aqui é cristão há muito tempo, passou pela escola bíblica dominical e conhece todas essas histórias, né? Eu me lembro que muitas histórias dos juízes, a história de Gideão, por exemplo, eu ouvia em casa. Obrigado, Mateus. Eu ouvia em casa num disco de vinil que tinha historinhas bíblicas que a gente colocava e várias histórias eram contadas. Então essas histórias fazem parte da minha infância, provavelmente da sua também. E como foi bom poder olhar para a história de Débora e rever. Semana passada olhar para a história de Gideão e rever essa história. Semana passada eu guardei na memória aquelas frases finais. O Senhor está presente. O Senhor está presente na vida de pessoas que duvidam dele. Gideão duvidava de Deus, duvidava de si mesmo. O Senhor está presente e dá tudo que é necessário para a batalha. Deu um exército para Gideão. O Senhor está presente e tira tudo que é indispensável para a batalha. Tirou o exército de Gideão. E nesse momento talvez de incerteza, nós vemos o que falamos em todas as frases. O Senhor está presente. E se o Senhor está presente, você precisa do que mais? O Senhor é o nosso refúgio no meio de qualquer calamidade, no meio de qualquer angústia. Se Jesus está presente, você não precisa de mais nada. E graças a Deus por isso. Hoje nós vamos ler a história de Jefté. A história de Jefté é bastante conhecida também. E provavelmente você já deve ter ouvido muitas conversas, principalmente sobre a questão do sacrifício que Jefté faz ou não faz, e a filha dele é morta ou não é morta, e Deus aceita ou não sacrifícios humanos, vidas humanas podem ou não serem oferecidas a Deus, e essa questão toda está por trás da história de Jefté, e Deus queira que a gente consiga chegar lá hoje. Mas antes eu quero contar para você 3 histórias pequenas, curtas, minhas, 3 histórias minhas, que eu acho que vão ajudar eu e você a entendermos melhor o texto de Jefté. Primeira história é a seguinte: nas últimas semanas tem sido bem corrido para mim, a minha agenda tem estado bastante apertada, e no meio das lutas, no meio das angústias aí, sexta-feira passada agora, foi um dia que eu cheguei em casa em torno das 6:30 da tarde e fui fazer a janta, porque amigos iam lá em casa, meus pais viriam, minha irmã viria, o Ronaldo estava comigo lá em casa, o Dinho foi, o Lucas não foi Dinho? Cadê o Dinho aí? Né, Dinho? Ficou devendo para nós. Então a casa ia estar cheia, e eu ia fazer, sabe o quê? Contar para você porque eu sei fazer. Eu ia fazer massa de macarrão, e isso dá trabalho. Então cheguei, fui lá para o fundo sozinho, montei o cilindro, peguei farinha, ovo, para fazer a massa de macarrão.
coloquei umas músicas antigas lá para tocar. Lembra do cantor Gessé? Eu ouvia quando era criança, aquele disco do Gessé, Ao Meu Pai. De repente o Gessé começa a cantar assim, ó: que passarinhos e belas flores querem enganar ele, mas ele não se anima com os passarinhos e as belas flores, porque ele quer mesmo é estar com o Pai no eterno lar. Lembra dessa música? Passarinhos, belas flores querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas o que eu desejo mesmo é o meu lar. Jesus me deu sua promessa que me vem buscar. Gente, quando você está numa época de correria, várias lutas, você fala: gente do céu, volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Para que isso tudo? Para quê? Para que essa correria? Volta logo, abraça a gente, leva a gente embora logo. E eu fiquei emocionado com essa música. A Lana chegou e perguntou: tá tudo bem, papai? Eu falei: tá tudo bem, mas eu estou pronto para ir para o céu. Tá tudo bem, mas Jesus podia voltar agora. Isso não é nenhum desejo de morrer, gente, é desejo de estar com Cristo. E se vai ser através da minha morte, ou se vai ser através da volta de Cristo, pouco importa. Mas em alguns momentos de angústia, de correria, acho que não tem uma visão mais gostosa do que a visão do céu. Essa é a primeira história. Segunda história. Ontem fui visitar um pastor amigo meu lá de Serquilho. Levei o Ronaldo lá em Serquilho, fui visitar o pastor Benedito. O pastor Benedito é o homem que me ensinou a tocar violão, as primeiras notas. Pai daquele maestro que veio aqui na cantata do Anselmo. E o pastor Benedito, muito alegre de nos ver e conversando, ele pegou o violão e tocou uma música lá conosco lá. Ele: nessa tarde feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Gente, vendo o pastor Benedito tocar hoje, aos seus 81 anos, eu falo: eu toco muito melhor que ele. Eu toco muito melhor que ele. Hoje eu toco mais. Só que ele me ensinou. E eu ensinei quem? Eu tentei ensinar minha esposa, assim que a gente casou. Não teve acordo. Tentei ensinar minha filha. Também não teve muito acordo. Daí eu pensei no seguinte: a disposição mental da minha esposa, quando eu cheguei e falei: vou te ensinar violão, não era a disposição mental de quem falou: eu quero aprender violão. E a minha disposição mental, quando cheguei na casa do pastor Benedito, por mais que ele saiba pouco de violão, quando eu cheguei lá, eu cheguei: pastor, eu quero que o senhor me ensine violão. Então, se ele soubesse 3 notas, eu ia aprender as 3. Se ele soubesse 6, eu ia aprender as 6. Se ele soubesse 10, eu ia aprender as 10. A minha disposição mental é de quem queria aprender. Essa é a segunda história. E a terceira história, você já deve ter ouvido em algum momento, alguma parte dela aqui, diz respeito à minha infância. Mais ou menos no ano de 1990, eu fui com meu pai no interior lá para frente de Capão Bonito, no distrito de, lembra agora, pai, Apiaí Mirim. Fomos lá ver um túmulo de um antepassado nosso, porque lá no túmulo tinha a cidade de onde ele nasceu, e aí nós queríamos essa informação para mandar alguém buscar a documentação. Estávamos construindo a nossa árvore genealógica. Naquela época eu tinha 12 anos, com margem de erro de 1 ou 2 para cima ou para baixo. E eu decorei naquela época a nossa árvore genealógica até chegar no Luiz Andreoli, que veio da Itália. Então eu sabia, o Luiz Andreoli desembarcou e ele teve filhos. Aí eu começava a montar a árvore. O Luiz teve um filho chamado Antônio. O Luiz teve uma filha chamada Rosa. O Luiz teve um filho chamado Mansueto. Daí o Mansueto só teve filha mulher, risca o Mansueto da árvore. A Rosa não tem descendência, risca a Rosa, fica o Antônio. O Antônio tem o Amadeu, o outro Antônio e o Otávio. Aí o Otávio já é meu avô.
Então começa a montar essa árvore aí, os filhos do Amadeu, os filhos do Antônio, os filhos do Otávio. Os filhos do Otávio tem 3 homens só, o Nelson, Valdir e Paulo. Aí começam os filhos do Paulo. E chegava em mim. Com 12 anos de idade, isso causou em mim uma consciência da responsabilidade. Porque o meu pai só teve eu de homem. E se eu não tiver outro filho homem, essa era a minha fala, minha consciência. Eu vou riscar eu e meu pai da árvore. Assim como riscamos os anteriores que não tiveram filho homem, ou que não se casaram, ou que eram mulheres. Então, naquele momento eu tinha uma missão de vida. Eu tenho que ter um filho homem para continuar na árvore genealógica. Essas 3 histórias, para você entender a história de Jefté comigo. O que tem a ver? Vamos lá. Vamos ler o começo do texto de Jefté aqui. Essa frase que a gente está guardando, né? A salvação é esperada e o caminho é sempre inesperado. Capítulo 11 de Juízes, primeiro versículo. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Moabe, e homens levianos se juntaram com ele, e com ele saíram. Eu quero que você lembre da primeira história que eu te contei. Às vezes, um pouquinho de correria na nossa agenda já faz a gente olhar para tudo e falar: ah, Jesus, está difícil. Às vezes, um estresse, uma perseguição, uma luta, o que você pode ter na sua vida aí que todo mundo tem, faz você olhar e falar: ah, Jesus, até quando esse negócio? Aí quando a gente está chorando por nada, você lê uma história dessa. Rapaz, não tem culpa nenhuma se a mãe dele não é esposa do pai dele. A culpa é do pai dele. Mas ele nasce filho de uma prostituta. E a impressão que dá é que ele, embora fosse filho de uma prostituta, foi criado com o pai dele, porque ele ficou na casa do pai. Então esse personagem, Jefté, já sofreu o primeiro abandono, o abandono de sua mãe. Ele fica na casa do pai, e quando ele cresce, o que os irmãos fazem? Está lá o versículo 2 na terceira linha. Expulsaram Jefté. Você vai embora porque você é filho de outra mulher. E aí Jefté sai, eu imagino, com a roupa do corpo, e dependendo da situação da briga, essa roupa até ela está rasgada, e ele é tocado de casa. O que Jefté tem agora? Tem nada. Está difícil para você? Imagine para Jefté. Todo o tempo de trabalho dele na casa do pai, inútil. Tudo que ele construiu, perdido. Agora ele não tem nada, nem eira e nem beira. Porque ele fez uma coisa errada? Não. Pelo erro do pai dele. Bom, ele foge. Ele foge e vai para a terra de Tobi. E o texto diz que homens desocupados, vamos dizer assim, se juntaram a ele. Aí o texto continua. E agora, em aperto, Israel vai atrás de Jefté. Olha, vamos ver o texto. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Vamos dar uma paradinha aí. Nós vimos na primeira parte que Jefté estava lá embaixo, no fundo do poço. A minha pergunta é, e agora você lembra da segunda história, no fundo do poço, qual que era a disposição mental de Jefté? No fundo do poço, você acha que Jefté é alguém que ficou chorando, que ficou: ai meu Deus, coitadinho de mim, não tenho nada, não posso fazer nada? Ou será que Jefté é alguém que olhou para frente e falou: eu perdi muita coisa, mas o que é que tem agora? O que é que tem para frente? O que é que nos aguarda? O que Deus vai fazer agora?
Jefté é o cara que olha para frente e fala: só tem desocupado aqui perto de mim, pois é com esse desocupado que eu vou fazer alguma coisa. E nós não temos informação do que Jefté fez. Não, o texto não nos fala. Mas na hora de apuro de Israel, olha o versículo 4, os filhos de Amon vieram contra Israel. Na hora de apuro, Israel vai buscar socorro. Então imagine o que foi que Jefté construiu nesse período. Entendo que a disposição mental de Jefté é o seguinte: eu vou me levantar, eu vou construir, eu vou fazer alguma coisa. E parece que ele montou o que se formou um pequeno exército. Talvez ele tenha conquistado várias coisas, e por causa de suas conquistas, por causa das suas lutas, por causa do seu crescimento, na hora do apuro, o povo de Israel vai atrás dele. Então eu entendo que Jefté, que tinha tudo para ficar no fundo do poço, tem uma disposição mental que fala assim: eu vou aprender, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou lá, eu vou para frente. E aí ele fala assim, o povo diz para ele: vem ser nosso chefe, para a gente lutar contra os filhos de Amon. Olha o que Jefté fala. Jefté disse aos Gideões, aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estáis em aperto? Vocês não me expulsaram? Por que vocês estão atrás de mim? Gente, e olha a resposta, olha o que está grifado lá. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: calma aí. Por isso mesmo tornamos a ti. Você entendeu alguma coisa disso? Ele fala assim: vocês não me expulsaram? E eles falam: por isso mesmo nós viemos atrás de você. Aí agora pensa, como é que isso faz sentido? Será que é por isso mesmo porque nós estamos arrependidos e agora na hora da guerra nós precisamos de alguém que nos perdoe? Será que é isso? Eu acho que não. Nós estamos arrependidos porque expulsamos você e você se tornou o maior guerreiro da nossa região. E sabe por que a gente veio atrás de você? Porque todo mundo que ficou em casa não virou guerreiro. Todo mundo que ficou no conforto do lar não cresceu, não desenvolveu. É por isso que nós viemos atrás de você, porque você foi jogado no fundo do poço e você lutou, você saiu, você cresceu, você aprendeu, você desenvolveu. E agora nós precisamos de alguém que saiba fazer isso, porque nós que ficamos lá em casa não aprendemos nada, nós não lutamos. Por isso mesmo nós viemos atrás de você, por isso mesmo tornamos a ti. Vem pois conosco, combate contra os filhos de Amon, sê nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Se o Senhor der aquele inimigo para mim, eu vou ser líder de vocês? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Vem ser nosso chefe, mas vocês não me querem, vocês me expulsaram, é por isso que nós te queremos. Se eu for, eu vou ser chefe mesmo. O Senhor é o juiz, o Senhor que sabe o que nós estamos prometendo. Vem. Jefté vai. E quando Jefté vai, Jefté proferiu todas as palavras perante o Senhor. Quer dizer o seguinte: tudo que ele disse na presença de Deus. Ele não disse nada que não poderia ser dito diante de Deus. Nesse texto, nesse pedaço de texto, eu quero que você veja a coerência de Jefté, o cuidado. Vocês me querem por quê? Porque você sabe fazer o que nós precisamos. Então tá, mas vai ser isso mesmo? Vocês garantem? Não, nós garantimos.
Então eu vou sabendo que quem pode dar a vitória é Deus. Olha quanto cuidado, ele não é afobado, não é apressado, não é vingativo, ele é cuidadoso. E você precisa prestar atenção nisso, para que você não julgue Jefité pelo que está por vir ainda nesse texto. Jefité tem sido uma pessoa muito cuidadosa. O texto maior agora, eu não vou ler com você, fala o seguinte: Jefité, diante desse exército, manda mensageiros para o exército inimigo. Fala assim: por que vocês estão lutando? Não tem nada contra nós. Por que vocês querem atacar o povo de Israel? Qual que é o problema? Olha o cuidado de Jefité. O povo vem respondendo: tem problema sim. Tem problema porque essa terra de vocês era nossa, e nós queremos a terra de volta. Aí Jefité conta uma história para eles de 300 anos. Por isso o texto é longo. Jefité fala assim: olha bem, 300 anos atrás, o nosso povo de Israel estava passando por aqui e pediu para vocês deixar entrar, só para beber água. Vocês não deixaram. O nosso exército continuou e Deus cuidou do nosso exército. Só que o nosso Deus disse que por causa disso Ele tiraria a terra de vocês. E Ele tirou. E Deus nos deu essa terra. Quando o Deus de vocês dá uma terra, vocês não tomam posse? O nosso Deus nos deu. E outra coisa, faz 300 anos. Não fui eu, não foi esse povo. Você não devia estar lutando por isso. Então, mas o exército não dá ouvido para Gileade e vem para a guerra para tentar reconquistar o terreno que é então de Israel. Só um versículo eu quero mostrar para você, o 27. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, eu Jefité falando, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. E nesse texto aqui nós temos a preciosidade no livro dos juízes de termos a apresentação do verdadeiro juiz. Jefité não se vê como juiz, Débora não se vê como juíza, Gideão não se vê como juiz. O verdadeiro juiz é Deus. Ele que julga, Ele que dá, Ele que tira, Ele que pune seu povo quando se afasta dele, Ele que abençoa o seu povo quando esse povo retorna a Ele. Bom, acontece que a batalha acontece e Jefité faz o seguinte: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, atravessando esse por Gileade e Manassés, passou até Mispa, de Gileade, de Mispa, de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregarem os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. E aqui nós temos o texto problemático aqui. É muito comum lermos esse texto, vermos a palavra holocausto e entendermos que Jefité está prometendo que ele vai matar a primeira pessoa que ele encontrar quando chegar em casa. Eu quero, para não restar dúvida, eu quero deixar claro para você que eu entendo, olhando para esse texto, que não é essa a promessa. Ah, mas tem a palavra holocausto. Sim. E holocausto, ele pode também significar consagração. Para mim, a grande promessa é o que está grifado. A primeira pessoa que sair ao encontro será do Senhor. Mas vamos continuar lendo. Primeira coisa que é interessante que você lembre também, versículo 29. Jefité, quando está falando isso, olha a situação dele. O Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Quando a Bíblia diz isso sobre reis, sobre profetas, sobre juízes, está falando de pessoas que estão agindo de acordo com a vontade de Deus. A promessa, a primeira pessoa será do Senhor. E aí, com essa promessa, Jefité foi ao encontro dos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou na mão de Jefité.
Jefté os derrotou desde Aroer até as proximidades de Menite, 20 cidades ao todo, até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Então Jefté, cheio do poder de Deus, faz um voto ao Senhor: a primeira pessoa que eu encontrar quando chegar em casa será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. E aí ele vai para a batalha e vence 20 cidades ao todo. E quando Jefté volta a Mispa, vindo pois Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Eu sempre gosto de lembrar para você que escrever nos dias do Antigo Testamento é muito caro, difícil. A gente começa a ver aí como é que se faz papiro, pele de animal, vê que as letras eram todas juntas, sem espaço, porque é caro. Agora, quando um autor bíblico põe uma informação e põe ela de novo, é porque ele quer que você preste atenção mesmo. Se ele parasse ali, filha única, você entenderia o texto? Sim, era ela filha única. E por que o autor então põe: não tinha ele outro filho nem filha? É para não ter risco nenhum de você deixar passar desapercebido. Olha para a história de Jefté, aquele que foi desprezado, aquele que saiu de casa sem nada, sai com uma disposição mental de falando: eu vou lutar e vou vencer. Luta, vence. É chamado pelos irmãos, e quando é chamado, volta. Não volta para ser vingativo, volta para servir. Não promete assim: olha, se eu ganhar eu vou matar os meus irmãos que me mandaram embora. De jeito nenhum. Senhor, se eu ganhar, a primeira pessoa que eu encontrar em casa será do Senhor. Eu vou oferecer como holocausto, como consagração, a primeira pessoa. E aí ele volta e vê a casa, a filha única, a filha vinda ao encontro, e ele não tem outro filho, não tem outra filha. Quando a viu, rasgou as vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Quer dizer, você acabou comigo agora. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade. A minha calamidade, olha só o meu desespero, porque eu fiz voto ao Senhor e não voltei atrás, não voltarei atrás. Por que é tão difícil para Jefté? Porque você imagina Jefté voltando da batalha, falando assim: ah, me mandaram embora, ah, acharam que eu não era nada, foram atrás de mim, o Senhor me deu habilidades, o Senhor me fez vencer. O nome que vai ser proclamado agora não é o nome dos meus irmãos. Quando pensarem daqui a 100 anos nos filhos de Gileade, qual será o mais importante? Não serão meus irmãos. Na árvore genealógica de Gileade, o nome mais importante vai ser o meu, vai ser o nome de Jefté, porque o Senhor me honrou, o Senhor fez o meu nome grande, o Senhor me deu vitória. Eu sou o chefe da nação. O que Deus faz com a árvore genealógica de Gileade? Risca Jefté: minha filha, eu não vou ter netos, porque eu prometi que a primeira pessoa que eu encontrasse seria do Senhor, viveria para o Senhor, seria consagrada ao Senhor. Você não vai poder casar, minha filha. Olha o que diz os próximos versículos. Ela disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto, porque o Senhor vingou os teus inimigos, os filhos de Amon. Cumpra o teu voto. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Ela vai chorar o final de sua morte? Não.
vai chorar sua virgindade. Consentiu ele, vai, deixou aí por 2 meses. Então se foi ela com suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. Agora contar a história. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ou seja, porque Jefité cumpriu o voto, o que aconteceu? Ela jamais foi possuída por varão. Assim ela morreu? Não. Assim ela nunca se casou. A promessa de Jefité é que a pessoa que ele encontrasse pertenceria ao Senhor. Se Jefité tivesse feito um voto de consagração de vida humana, esse voto não é permitido em Israel. Se ele tivesse feito um voto sem pensar, o que não condiz com a história dele, ele teria, por exemplo, no Levítico 5, quando fala das ofertas, se você fizer uma oferta sem pensar, você tem tempo para voltar atrás. Teve 2 meses para pensar isso. Um homem que conta 300 anos de história de Israel assim, que conhece a história do povo de Deus. Um homem que tinha ali os sacerdotes da região para alertá-lo da besteira que ele faria. Um homem que fez um juramento possuído pelo Espírito de Deus, tomado pelo Espírito de Deus. Um homem que profere todas as suas palavras diante do Senhor. Um homem que não se vingou sem pensar, que fez tudo muito bem planejado. A única coisa que Deus faz nessa história agora é falar: campeãozinho, lembra da terceira história que eu te contei? O exaltado não será você. O exaltado não será a sua força. Tem uma pessoa exaltada para sempre nesse texto. É a pessoa que pertence a Deus. Porque daí vem um costume em Israel, de que as filhas de Israel saem por 4 dias, de ano em ano, cantando em memória da filha de Jefité. De ano em ano ninguém canta que Jefité foi forte. Mas nos dias que o texto foi escrito, a história já tinha ido. Os dias já tinham passado e tinha ficado um costume. O costume era que as moças da cidade saíam uma vez por ano, celebrando a filha de Jefité, porque a filha de Jefité pertence ao Senhor. E eu esperava que o nome exaltado fosse o nome de Jefité. E a ação de Deus na vida dele é de dar toda a vitória e no final falar: a glória não é sua. Não vão cantar seu nome, vão cantar o nome da sua filha, porque a sua filha pertence ao Senhor. Irmãos, eu demorei um tempo para entender que o que vai ficar na eternidade não é a minha árvore genealógica. Demorei um tempo para entender que Deus constrói outra árvore genealógica, outra. E que na árvore genealógica de Deus, não é o sangue meu que monta essa árvore, é o sangue de Cristo. E a marca dessa árvore é a marca de pertencimento e não de nascimento. O que importa de quem você nasceu? Agora, muito importa a quem você pertence. A quem você pertence? Deus termina essa história contando que Ele celebra o pertencimento e Ele faz com que o seu povo celebre o pertencimento. As guerras ficaram para trás, as vitórias ficaram para trás, as estratégias ficaram para trás. A única coisa que resta é a marca de pertencimento. Celebre, porque pertence a Deus. A pessoa que pertence a Deus é celebrada, é lembrada. Eu espero que essa história faça eu e você sairmos daqui hoje lembrando, pensando que não importa o que aconteceu na minha história, na sua história, a pergunta é agora: o que é que você celebra? Do que é que você lembra? Jefité podia se lembrar das suas dificuldades. O povo podia se lembrar das dificuldades.
Jefité podia ficar lembrando das vitórias, e o povo podia também ficar cantando as vitórias. Nada disso acontece. A história conduz ao pertencimento. Uma menina pertence a Deus agora, é exclusiva para Ele, e isso é cantado por todas as gerações. Que Deus te ajude a enxergar isso, que você tenha a disposição mental de falar: eu pertenço a Deus. A roda gigante esteja em cima ou embaixo, eu pertenço a Deus. A montanha russa suba ou desça, eu pertenço a Deus. As coisas estejam bem ou não, eu pertenço a Deus. É isso que fica. Construa, olhe para a sua árvore genealógica da parte divina. Veja quantas pessoas, através de você, através da sua vida, descobrem ou podem descobrir que também pertencem a Deus. Quantas pessoas, através de você, o sangue de Cristo pode alcançar? Qual é a sua disposição mental para isso? Você olha para uma pessoa ao seu redor falando: não, pregar é coisa do pastor, dos presbíteros, dos líderes. Ou você tem a disposição mental de falar: eu vou compartilhar o Cristo que alcançou minha vida. Você pertence ou não a Deus? No final das contas, só isso importa, nada mais importa. Pergunte-se se você pertence a Deus, e dedique a sua vida a anunciar o sangue de Cristo para outras pessoas, porque aquelas que pertencem a Deus vão ouvir. Que Deus te ajude nessa jornada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Se você puder ficar em pé. Matias, podemos cantar o Amém Tríplice após a oração? Querido Deus, a Tua palavra, Senhor, nos conta desde o início que o Senhor é o nosso dono, nosso proprietário, que o Senhor nos fez. Tanto é que nos momentos de angústia nós lembramos disso e falamos, como várias vezes falamos hoje: tem misericórdia de mim, Senhor, porque nós nos escondemos no Senhor, debaixo da Tua asa, não tem outro lugar. Mas embora saibamos que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso abrigo, nós ainda montamos estratégia para o engrandecimento do nosso nome. Valorizamos coisas que o Senhor não valoriza, corremos atrás de coisas que para o Senhor não tem nenhuma importância, e deixamos de valorizar o que o Senhor diz que é importante. Deixamos de celebrar o fato de que pertencemos ao Senhor. Pai, ajude-nos a olharmos para isso e a reconhecermos a importância de celebrarmos que somos do Senhor, que o Senhor é nosso, que pertencemos ao Senhor. Pai, que a Tua palavra more em nós, que possamos olhar para o que geramos, não de acordo com as nossas relações sanguíneas aqui, mas de acordo com o pertencimento ao Senhor. Ajude-nos a gerarmos, Pai, a comunicarmos a Tua palavra a filhos e filhas do Senhor, a participarmos do processo, ó Pai, de contar a pessoas que elas pertencem ao Senhor. Ajude-nos a guiarmos as nossas vidas como pessoas que pertencem ao Senhor. Nós pedimos isso ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre, sobre a tua casa e sobre toda a igreja de Cristo espalhada nessa terra. Amém. Deus abençoe você, tenha um ótimo domingo. Antes de sair, vamos cantar o Amém Tríplice.